Oh, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero ser breve aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 7. Mas é muito importante o que eu tenho para passar para a igreja, tá certo? É culto de libertação, mas o Espírito de Deus, ele me incomodou para trazer essa palavra. É uma palavra voltada mais para o público evangélico, para aqueles que já servem a Deus, porque toda a palavra de Deus ela é inspirada e útil, aleluia, glória a Deus, para ensinar, para corrigir, para redarguir, para exortar. Então a palavra de Deus é quem nos instrui. 1 Coríntios capítulo de número 7, aleluia, glória a Deus. Nós iremos ler do versículo 7 ao versículo 9. 1 Coríntios fica depois de Romanos, amém, irmãos? Aleluia. Quantos acharam, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, versículos 7, 8 e 9. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O Espírito de Deus, ele me incomodou a trazer essa palavra, e eu quero discorrer um pouco sobre esses 3 versículos. Os primeiros versículos do capítulo 7 já fala diretamente para casais, então não vou entrar nesse mérito. Mas a nossa exigência, a nossa insistência é em que os irmãos procurem regularizar as suas vidas. Paulo fez parte do Sinédrio. Paulo foi um fariseu antes de conhecer a Cristo. Não havia fariseu solteiro. Só poderia ser fariseu se fosse casado. Então Paulo era casado. Provavelmente a esposa veio a falecer e ele se tornou viúvo. Não quis mais se envolver em uma relação amorosa. Não quis mais uma companheira. Decidiu viver só depois que encontrou a Cristo, para servir a Jesus, para que nada atrapalhasse o propósito da evangelização pela qual ele era o vaso escolhido. Porque Paulo provavelmente foi um homem casado, porque para ser fariseu tinha que ser casado. E outra coisa, Paulo é o único apóstolo que detalha e que argumenta e que aconselha na profundidade casais. Pedro dá um paliativo, outros apóstolos citam famílias, mas Paulo é o único que entra na profundidade. Muito bem, o que eu quero dizer com isso? Vamos para os 3 versículos que nós acabamos de ler. Que todos os homens sejam tais como também eu sou, ou seja, que viva só. Este é o conselho de Paulo. Esta não é a vontade de Deus. Este é o conselho de um apóstolo que está querendo privar pessoas das lutas que provavelmente enfrentarão vivendo debaixo do mesmo teto, vivendo a 2, dividindo e compartilhando o seu dia a dia. Paulo sabia como é que era o cotidiano de um casal, que é bem diferente do cotidiano de um solteiro, e ele sabia da liberdade que ele tinha para fazer a vontade de Deus, para ir e vir. Então ele aconselha desta forma: quero que todos, é o que diz o versículo 7, todos os homens sejam tais como também eu sou. Mas ele entende que esta é a vontade dele, não a vontade
vontade de Deus. Então ele acrescenta no versículo 7: no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. O que significa isso? Que viver sozinho é um dom, mas que casar também é um dom. Casamento é dom, irmão. Viver sozinho é dom. São dois dons diferentes. Quando você vê aquela pessoa que ela não quer relacionamento, que ela não quer se envolver e que ela quer continuar vivendo a vida sozinha, dom. Ela tem este dom. Casamento, por outro lado, também é um dom. Casamento, por outro lado, também é um dom. As coisas de Deus são organizadas. As coisas de Deus não podem ser de qualquer jeito. Então preste atenção aonde Paulo quer chegar. Ele diz que são dons diferentes. No 8 ele diz o seguinte: e aos solteiros e os viúvos digo que lhes seria bom, do ponto de vista de Paulo, seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo só. Seria bom que os solteiros e os viúvos permanecessem só, como eu, para poderem servir a Deus como eu sirvo. Mas ele entende que viver só é um dom e que casar também é um dom. Então por isso ele diz o seguinte no versículo 9: caso porém não se dominem. O que é isso, pastor? Tem pessoas que conseguem viver só durante um período, irmão, mas por já ter tido contato com uma mulher ou com um homem, mais cedo ou mais tarde o desejo vai envolver essa pessoa. Ela não vai suportar a ausência de uma mulher, a ausência de um homem, e mais cedo ou mais tarde ele vai se embrasar. E o que é se embrasar, pastor? Toda pessoa que já teve contato sexual na sua vida, que já dividiu o matrimônio com alguém, ou que já morou junto com alguém, ela pode até ficar um tempo sozinha, mas se ela não tiver o dom de viver solteira, mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai se envolver num relacionamento. Essa pessoa vai se envolver. Por quê? Porque eu e você nos convertemos, mas os nossos hormônios eles não se convertem. É por isso que Paulo ele diz o seguinte: caso porém, é o que diz o verso 9, não se dominem, que se casem. Por quê? Porque é melhor casar do que viver o quê? Abrasado. O que eu quero dizer com esta palavra? Deus ele tem chamado a cada um de nós aqui. É a palavra para a igreja, é a palavra para os nossos membros. E cada um que Deus chamou, ele fez vários chamados, mas dentre os vários chamados, o primeiro chamado que o Senhor faz é para a salvação. Esse é o primeiro chamado. Primeiro chamado não é para você ser cantor, não é para você ser pregador. O primeiro chamado não é para você evangelizar. O primeiro chamado não é para você, aleluia, glória a Deus, frutificar na obra. O primeiro chamado é para você ser salvo em Cristo Jesus. É para você fugir da condenação eterna. É para você fugir do fogo do inferno. É para você ter o seu nome apagado do livro da culpa, escrito no livro da vida. O primeiro chamado é para a salvação. Este é o primeiro chamado de Deus. Aí depois o Senhor acrescenta outros dons e outros talentos na sua vida. Mas o primeiro chamado é para a salvação. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que toda a humanidade chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus é salvar a toda a humanidade. É o homem que não quer Cristo, mas Cristo quer o homem. É o homem que rejeita a salvação. Mas a palavra de Deus ela diz em Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos e se rejeitarmos uma tão grande salvação? Quando nós vivemos no tempo da ignorância, Deus não leva em conta. Quando você não tem o conhecimento da palavra, Deus não leva em conta. Mas a partir do momento que a verdade é pregada para você, que as escamas caem dos seus olhos, que você passa a ter entendimento, isso vai para a nossa conta.
Porque o Senhor, Ele exige isso de nós, não é o pastor. É o Senhor que exige isso de nós. Existem ministérios por aí, eu não vou dizer igrejas, existem ministérios por aí, que tanto fez como tanto faz, a forma como o membro vive. Não importa se moram juntos, se têm relações sexuais de qualquer forma, se vivem uma vida em prostituição, em adultério. O importante é que o dízimo está entrando, a oferta está entrando, o propósito está entrando. São mercenários da fé. Infelizmente, por conta desta palavra, ou felizmente, nós nos apegamos à verdade da palavra e pregamos o que está escrito. Se nós não entendermos o que Deus tem para a nossa vida, irmãos, nós estaremos dentro da casa do Senhor, frequentando o culto, mas não teremos a nossa salvação garantida. Porque para ter a salvação garantida, nós temos que ter o que faz, uma palavra que faz parte do cotidiano da igreja, se chama comunhão. Você sabe o que significa comunhão? Comunhão não é estar um sentado do lado do outro. Você pode ir para a reunião do seu filho na escola e lá tem um monte de pais sentados do seu lado, mas você não tem contato com nenhum. Sentar do lado do irmão não significa comunhão. Comunhão é você estar bem com Deus, é você estar correto diante de Deus. Porque comunhão, o que te lembra a palavra comunhão? Como crente esclarecido acerca das coisas de Deus, o que te lembra a palavra comunhão? Comunhão tem que te lembrar ceia, 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 a ceia do Senhor, a ceia do Senhor. Se eu não tomo ceia, eu não estou em comunhão, irmão. Então eu peço encarecidamente a todos os irmãos que coloquem no seu orçamento com o que você gasta no mês. Pastor, eu gasto com as compras, o gás, conta de luz, conta de internet. Pastor, eu gasto com as pendências que ficou na loja, que eu preciso me vestir, preciso vestir meus filhos. Algumas dívidas que, infelizmente, todo ser humano tem que ter dívidas. Todos nós temos que ter dívidas. O problema não é ter dívida, irmão, desde que as dívidas sejam pagas, não é verdade? Você pode ter dívida. Agora eu gostaria muito, dentro da palavra que eu estou pregando, que você incluísse no seu orçamento o seu casamento e cobrasse do seu cônjuge, colocasse ele no canto da parede. Lógico, isso é uma metáfora, irmão. Estou usando uma figura de linguagem. Não vá pegar no pescoço da sua mulher e do seu marido e botar no canto da parede, não. Isso é uma figura de linguagem, pelo amor de Deus. Daqui a pouco você chega em casa dizendo: o pastor mandou eu pegar no teu pescoço, te colocar no canto da parede e dizer: e aí, casa ou não casa? Vai me assumir ou não vai me assumir? Como é que é o negócio? Não é isso que eu estou pedindo para você fazer. Eu estou querendo dizer que você tem que ter uma conversa franca com essa pessoa, porque você precisa ter comunhão com Cristo. Olha o que diz a palavra: se eu tomo ceia indignamente, eu sou réu do corpo de Cristo, eu estou condenado. Aí muitas pessoas, porque está em pecado, está falhando com Deus, porque sabe que é errado segundo a palavra de Deus, deixam de tomar ceia, porque sabe que se tomar de qualquer forma, está tomando para a própria condenação, porque aprendeu isso aqui na casa do Senhor. É a Bíblia quem diz. Mas o que a palavra de Deus diz? Porém, aquele que também não come e não bebe do cálice, não tem parte comigo. Se você bebe indignamente, tu é réu do corpo de Cristo. Tu é réu, tu estás condenado. Se tu também não toma, tu não tem parte com Cristo. Como que eu vou dormir em paz, sabendo que Jesus está às portas, que a qualquer momento Ele pode voltar, porque é isso que está escrito na palavra de Deus: eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão. A recomendação final do Apocalipse é Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus. Há um desejo, irmãos, há um anelo, há um anseio na vida do crente que quer verdadeiramente ter um encontro com Cristo, que deseja sair dessa terra para habitar as mansões celestiais do céu, porque esta é a promessa. A promessa de Deus para mim e para ti não é construir
passagem, tudo isto vai ficar para trás. Esta é a promessa. Como é que nós vamos viver, irmãos, tendo dons, talentos e não vamos consertar o nosso altar? Preste muita atenção. Se é de se abrasar, o se abrasar aqui, o que é o se abrasar? Ele está ligado à palavra incontinência. Alguém já ouviu essa palavra incontinência? Quem já ouviu a palavra incontinência? Levante a sua mão. Incontinência talvez você ouviu do médico. Aí você lembra incontinência urinária. Quem já ouviu a palavra incontinência urinária? Levante a mão. Pronto. O que é incontinência urinária? A incontinência urinária é quando a pessoa ela espirra e não consegue segurar a urina na bexiga. A urina sai. E muitas das vezes a urina goteja. Incontinência urinária. Ela não tem o que? Domínio. Você está entendendo? Sobre a bexiga, sobre a urina. Então agora as coisas estão acontecendo porque ela perdeu essa musculatura, ela perdeu essa força de segurar. Se chama incontinência. E a palavra incontinência está aqui. Está aqui. Antes de chegar em se abrasar está incontinência. Paulo fala sobre incontinência no verso 5. Agora, que incontinência é essa que Paulo fala? Essa incontinência, ela está relacionada à falta de domínio. Essa incontinência é quando nós perdemos por nossos desejos. Essa incontinência, ela está relacionada a ponto de que se eu não tenho as minhas necessidades satisfeitas, eu vou começar a emprestar minha mente para pornografia, eu vou começar a emprestar minha mente para todo tipo de imoralidade, eu vou me tornar uma pessoa incontinente. Por quê? Porque eu tenho desejos, os meus desejos não estão sendo realizados e agora eu não tenho mais domínio sobre o meu próprio corpo, sobre as paixões que ardem sobre mim. Então é importante entender esse contexto. Qual é o remédio para quem não tem o dom de viver só e já tem um companheiro? Casamento. Isso é o remédio. Casamento. Por que resistir a esta palavra? Porque o mundo resiste e o mundo influencia aqui dentro. Quantas pessoas eu já ouvi, até mesmo da minha família e até mesmo de pessoas que eu conheço, dizendo: precisa casar. Depois que amarrou a sacola, não é assim? Pegou o cachorro, o violão, todo mundo se enfiou debaixo da mesa, aí casou. Já está na justiça que se nós viver junto, passar 6 meses junto, ela tem direito na metade da casa, não é assim? Aí fica aquele negócio. Não é isso que a Bíblia ensina. Aí eu volto a dizer: por que resistir? Se é a palavra de Deus que está ordenando, nós resistimos porque muitas das vezes nós fazemos uso da barganha. O que é a barganha? Existe a barganha que é feita através da chantagem e o interesse. E existe a barganha através do emocional, aonde eu avalio o meu cônjuge. Eu moro com o meu cônjuge, eu estou com o meu cônjuge, eu tenho a minha parceira, ela me tem e eu fico avaliando ela. Muitas das vezes uma das partes já quer ceder, já quer se entregar, já quer firmar o compromisso, já quer regularizar a vida, mas a outra tem uma preocupação. Qual é a preocupação? E se não der certo? Rapaz, esse homem tem hora que fica doido aqui. Essa mulher tem hora que essa mulher não sei, não é esquisito. Aí daqui a pouco você fica medindo a pessoa. E isso o tempo vai passando. Você não se decide. Agora preste atenção. Enquanto o tempo passa e você não se decide, o que está acontecendo, pastor? Está se abrasando. Entendeu? Eu consigo ter uma régua para medir se essa pessoa é ou não é para casar. Mas eu estou interessado nas partes íntimas dela. Ela está interessada nas minhas partes íntimas. Eu não consigo largar as partes íntimas dela. Ela não consegue largar as minhas partes íntimas. O que é isso, pastor? É isto.
Você entende? A gente não consegue largar o osso, sabe? Por quê, pastor? Eu não consigo agradar a Deus, mas eu consigo sempre satisfazer o meu desejo. Porque para mim, não serve, ele não serve para casar, ela não serve para casar, mas eu utilizo. Eu tomo posse, eu toco, eu me deito, eu faço uso das partes íntimas dessa pessoa. E se eu continuo vivendo assim, o que acontece, pastor? Eu estou negando o casamento, porque eu estou vivendo como o povo vive lá fora, e lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra. Nós temos, irmãos, que colocar a casa no altar. Eu preciso levantar pessoas aqui, pessoas que têm talento e têm dom, que Deus já chamou e você sabe disso. Eu preciso levantar pessoas aqui, mais obreiros, pessoas para a área do louvor. Eu preciso levantar pessoas, porque Deus tem essa obra para realizar na sua vida. Mas você tem que estar o quê? Pronto, preparado. É uma coisa simples. Para confirmar e não ficar nas minhas palavras, negando o casamento, eu estou encerrando, nós vamos orar. 1 Timóteo, por favor, para não ficar nas minhas palavras. Capítulo 4. O perigo de negarmos o casamento. Vou falar para você aqui agora. E nós vamos entrar. Eu não posso te convencer, irmão. Se a palavra não convencer você, eu não posso te convencer. Eu só estou lhe dizendo que a sua salvação corre perigo. E você não pode ficar fora do céu. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 1 em diante, até o verso 3. Aleluia. Quantos acharam, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o quê? O casamento. Aonde é que está esse tipo de pessoa que proíbe o casamento? Deve estar na macumba? Não. Deve estar no espiritismo? Não. Deve estar na umbanda? Também não. Deve ser um hindu? Também não. E um budista? Muito menos. Quem é então? Está no nosso meio. A Bíblia chama de apóstata quem faz uma coisa dessa. Proíbe o casamento. Hipócritas. Quem ensina esse tipo de prática é hipócrita, é apóstata, negou a fé. O casamento não é fruto de uma organização ou instituição governamental. O casamento é instituído por Deus, é divino. A Bíblia diz lá no começo, lá no Gênesis: deixará o homem pai e mãe e unir-se a quem? A sua esposa, e ambos serão o quê? Uma só carne. O que falta para você se conectar à sua esposa, ao seu esposo? Se você for avaliar a vida dela, você vai encontrar um monte de falha. Mas o que Jesus ele nos recomenda? Se você for avaliar a vida dele, vai dar tudo errado. Agora, o que Jesus nos recomenda? Para que você possa, com a mesma medida, julgar, você tem que entender que com a mesma medida você vai ser julgado. Então eu não posso estar 4 anos, 10 anos, 30 anos com uma pessoa e pensando: se eu casar com ela vai dar tudo errado. Meu Deus, tu já está 30 anos convivendo com essa pessoa e está dando tudo errado. Por quê? Porque você tem que tomar uma decisão. E eu espero, com todo o carinho da minha alma, porque o pastor ele trata com amor, é amor. Eu amo você em nome de Jesus. Eu te amo em nome de Jesus. Eu quero o seu bem.
Eu quero ver Deus te levantar. Eu quero ver o seu testemunho ser completo. Eu quero ver você no meio da sociedade, quando alguém lhe perguntar, não achar mancha na tua roupa. Eu quero que quando as pessoas tenham um encontro contigo, o evangelho que saia da sua boca seja um evangelho completo, sem falhas, sem aberturas para o maligno. Inclua no seu orçamento mensal o seu casamento. Inclua o matrimônio para que Deus abençoe a sua vida, porque isto é divino, isto é de Deus, não é questão de instituição. Não fique, eu já estou morando com essa pessoa já faz um tempo, mas eu quero casar, pastor, eu quero casar e eu quero uma festa bem bonita. Esquece a festa bonita, esquece, cuida só do essencial. Regulariza a tua vida. Festa, irmão, festa é o supérfluo. Festa vem depois, quando você tiver condição. Aí você pode dizer assim, agora eu vou fazer a minha festa. Mas primeiro, regulariza a vida. Eu não tenho o dinheiro da festa, mas tenho do casamento? Ainda não, mas eu estou começando a juntar para casar. Então vai investindo. Não deixa o teu casamento de fora do teu orçamento. Porque senão, irmãos, veja, nós vamos começar a dar mais importância para outras coisas, para o nosso trabalho, nós vamos dar mais importância para um remédio, nós vamos dar mais importância, e vai aparecer doença, e vai aparecer problema, e o teu anjo vai ter que trabalhar, porque vai ter que aparecer livramento. É carro querendo passar por cima, é doença aparecendo onde não tinha, é porta se fechando quando estava aberta. Então regularize, não deixe o seu casamento de fora. Por quê, pastor? Porque quando a gente tem um entendimento, irmão, Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar. Não, você tem que entender. Irmão, eu queria compreender o que você sente no dia da ceia. Não responda, não precisa me responder não. O que você sente no dia que tem uma mesa aqui com pão e com vinho? No dia que tem aqui a representatividade do corpo de Cristo e do sangue de Cristo derramado em favor daqueles que creem. O que você sente? Qual é o sentimento? Como é que você vem para essa ceia? Será que naquele momento aí você lembra? Vixe, era para mim estar participando, era para mim estar comendo desse pão, bebendo desse cálice. Era para mim estar. Como você vê isso? Reflita sobre isso. Porque é exatamente aí que está a comunhão entre o servo de Deus e o Cristo que morreu e ressuscitou. Você tem que incluir isto. Você tem. Porque eu vou lhe dizer, se aparecer qualquer imprevisto, um filho adoeceu, um familiar adoeceu, alguém precisou da sua ajuda, alguém precisou de você, você vai ajudar sim ou não? Sim ou não? Sim. Então você precisa se ajudar também. Você precisa, para quê? Para que a salvação seja completa. Outras igrejas não vão se preocupar em trazer esse tipo de mensagem aqui não. Pode ficar tranquilo. Em outra igreja, quem aqui já participou de outra igreja, mesmo morando junto, e você chegou lá na igreja e te deram o pão para você comer e o vinho para você beber? Está entendendo? Dá ou não dá? Dá. Se o camarada bebe ali na esquina, ele entrar dentro da igreja, ele come o pão e bebe o vinho, para a própria condenação, porque está errado. E ainda tem gente que fala assim, mas não precisa, na tua igreja precisa? Ah, na minha não, na minha pode. E esse tipo de palavra vai incentivando você o que é desistir, desanimar, a pensar e nunca concluir o propósito. Tem gente aqui que Deus quer levantar, tem gente aqui que Deus quer honrar, e pode ter certeza que essa vai ser a solução para muitos dos teus problemas, é colocar a casa em ordem e Deus vai honrar. Quem aqui pensa, vai pensar com carinho no que eu estou falando? Por favor, levante a sua mão. Só os que vão pensar com carinho, e não só pensar, mas falar assim, pastor, eu vou resolver essa questão porque eu preciso me regularizar diante de Deus. Deus quer te levantar. Eu quero orar pela igreja agora.